Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mais Um Bahia. Eu me chamo Amália e vamos falar de Bahia. Fala, nação, bora bater um papo aqui sobre o nosso esquadrão de aço e seleção brasileira. Temos novidade de Everton Ribeiro, sim, já vou trazer essa novidade boa. Acho que vocês já imaginam o que é. Bom, vamos bater um papo hoje sobre o nosso Jubinha, sobre seleção, porque eu vi alguns comentaristas falando sobre a alegria do Juba estar na seleção brasileira, falar sobre o futebol do Juba. E que a seleção brasileira atualmente precisa disso, de um jogador com a mesma vontade que o Juba. Isso me acendeu uma luzinha aqui que eu falei, cara, realmente. Porque hoje a gente tem muitos jogadores midiáticos. Eu estava vendo uma postagem da galera chegando. E assim, muita mídia, sabe? Questões de estilo de roupa de marca. Não que isso seja um problema, mas a seleção brasileira hoje se tornou uma seleção formada por jogadores midiáticos. E isso aqui, ó. Coisas que antigamente eu conseguia acompanhar até a Copa de 22, né? Que foi campeão... 22 não, 2002. Ó a louca, 22. 2002 eu peguei essa época aí. Acho que foi a última vez, né? Que o Brasil foi campeão. Eu sei que eu lembro disso, eu era muito pequena, tava no interior, tava em Ubatã, e eu lembro da carreata que teve. E de lá pra cá eu não vejo mais uma seleção como aquela, né? Eu pequenininha já assistia futebol, já acompanhava, então de lá pra cá a gente não vê mais a mesma garra e a mesma vontade que era de estar em uma seleção brasileira. Bom, Galvão falou sobre o Juba, a gente vai acompanhar, tem muitos vídeos aqui, a galera do Sport TV também falou sobre isso, e eu achei de extrema importância. Bora acompanhar o que a galera do Sport TV falou, e a gente fala do Everton, do nosso Evertinho, e a gente volta pro Jubinha de novo. E quando você pega um cara como o Juba já não é tão novo. O Juba está jogando no futebol nordestino, que já tem um acesso ainda mais difícil para a seleção. A história fica ainda mais bonita. Eu acho que o Juba vai para a Copa, tenho minhas dúvidas. Acho ele um jogador interessantíssimo, né? Um cara que joga como às vezes muito como ponta, mas também entra como volante, dá passo longo, abre espaço. Há uma versatilidade nele, até um tanto quanto especial, mas independente dele chegar ou não à Copa, só de ele estar aí, só de ele estar nessa visibilidade, com esse sotaque nordestino, falando com esse grau de orgulho, é legal demais, é bonito demais. E aí quando você pega um cara como o Juba já não é tão novo, o Juba está jogando no... E ainda temos essa questão, né, gente, do cara que tá jogando no futebol nordestino, como mais uma vez a pauta da mídia. É o cara que tá jogando no futebol nordestino, que é nordestino, que tem esse sotaque, que veio do esporte. Tudo isso conta muito, né? A gente vê uma diferença aí. Lógico que ainda tem coisas que a gente reclama muito na seleção, mas a gente já vê uma diferença, né? É o segundo jogador do Bahia que vai para uma seleção brasileira. Ancelotti que elogiou muito o Juba, né? E isso é importante. E precisamos de mais jogadores como o Juba na seleção. Novidade sobre Everton Ribeiro, bora acompanhar que já a gente vai ver o primeiro treino do Juba e tem matéria também sobre os meninos da base. A gente vai bater um papo sobre isso, porque já conversei muito, né? A questão do Ceni não trazer os meninos que estão aí em alta, né? E o Ceni não trabalhar com os meninos, e os meninos estão brocando aí na seleção sub-17. Mas já a gente se fala, porque tem notícias do nosso capitão, o miteiro Everton Ribeiro. Bahia e Everton Ribeiro estão cada vez mais próximos do acerto de renovação contratual para 2026. Pois é, o miteiro vai renovar com o esquadrão de aço. A informação vem do Marinho Júnior, do canal do Puco.
Será mais um ano de contrato com a camisa 10 do Esquadrão. E aí, você gostou? Deixa aqui nos comentários. Aproveita e já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, tá bom? Pra ajudar o canal a crescer, pra gente trazer mais notícias como essa. Você ajuda muito fazendo esses passos muito rápido. Compartilha o vídeo pra chegar a mais pessoas. Expressa a sua opinião, tá bom? Ativa o sininho pra receber notificação de que tem vídeo novo na casa, tá? E é isso, nosso Everton Ribeiro, que a gente não tem o que falar do Everton, né, gente? É o miteiro, acho que o melhor camisa 10 que o Bahia já teve. O Everton que passou por um processo difícil, a gente sabe muito disso. E vem jogando. E o último jogo a gente percebeu que o Everton sentiu um pouco. Não a questão física, mas a questão respiratória. O Everton no final do jogo sentou pra respirar. E eu já tinha falado sobre isso, que eu vi algumas pessoas, né, falando nos comentários sobre essa doença que o Everton teve. Pessoas que tiveram também e estão surpresas com a forma que o Everton vem atuando, né, se desempenhando no Bahia. Então, palmas ao nosso miteiro. Graças a Deus que a gente tem um jogador que nem o Everton Ribeiro. Bahia vai garimpar, meu amigo. Vai buscar, porque outro desse a gente não vai achar tão cedo. Então, aproveita esse processo de renovação e procura. Porque quando o velhinho, né, como a gente fala, se aposentar, meu amigo, vai fazer uma falta. Ai, eu não digo nada. Vai procurar logo se coçar pra achar à altura do Everton Ribeiro. Porque igual não vai ter. Bom, vamos falar dos meninos da base, pra gente acompanhar o que o Galvão, né, e a bancada falou do Juba. Mas bora ver aqui esse assunto interessante, que a gente sempre conversa aqui sobre isso. E eu sempre vejo nos comentários a galera reclamando, com razão, sobre o Rogério Ceni não utilizar os meninos da base. A matéria é do pessoal do Cazé TV, né? Bernardo Ponto Central. Bora ouvir pra gente debater sobre isso. Brasileiro que foi chamado de o monstro que irá para Pep Guardiola na Europa. Juan Pablo tá jogando muita bola. E é o nome da vez da geração brasileira que tá se tornando um queridinho dos europeus. Juan é titular absoluto da seleção sub-17. Inclusive estreando com um gol contra o Honduras na Copa do Mundo. Mas ele vai muito além disso. O cria do Bahia é um dos jovens mais promissores da sua posição na geração dele, ponta. Tem muita velocidade, força física e finalização. Tanto que no Sul-Americano sub-17 há pouco... Calma aí que ele falou um ponto importantíssimo aqui agora. Quem lembra da última coletiva de Rogério Ceni, que Rogério Ceni citou que o Thiago tem força física. Por isso que ele coloca o Thiago, porque ele vê que o Thiago tem mais corpo, mais desempenho, não sei o que. Por isso que ele coloca o Thiago pra jogar. Ele tirou o Thiago da base, né, e tal, tá no principal. E acabaram de falar isso agora sobre o Juan Pablo. Nós temos também, eu vou sempre bater nessa tecla, porque foi uma euforia tão grande. E eu tô vendo esse menino tão quieto, porque não estão utilizando esse menino. O Cauê Furquim, que também já jogou no elenco principal. Pouquíssimo tempo atrás, ele foi grande referência do time, com 5 participações a gol em 6 jogos. Agora, por conta da ligação do Bahia com o Grupo City, os jornais lá de fora começam a destacar ele como La Bestia, que em pouco tempo vai chegar pro Pep Guardiola no Manchester City e vai estourar lá. O grandíssimo jornal AS destaca ele como ambidestro, com muita potência e qualidade no gol. Vale lembrar que, inclusive, ano passado ele passou um período treinando e fazendo jogos pelo Manchester City na base, então já teve uma vivência por lá. Juan joga do profissional desde os seus 16 anos. Já inclusive tendo gol marcado pelo Bahia e vai chamando cada vez mais a atenção do profissional, conquistando mais minutos. É muito bom de bola e parece que é questão de tempo para ele fazer a sua carreira lá na Europa. E aí, você gostou desse vídeo? Eu sou o Bernardo. Para ter conteúdo assim todos os dias e ajudar a gente a chegar em 250 mil, já me segue aí, então. O brasileiro... Só pra Rogério Ceni. Ai, eu vou cansar de falar isso aqui. Mas só pra Rogério Ceni que não vê qualidade nos meninos. Eu fico nervosa quando eu vejo uma situação dessa. Porque só ele que não acha, só ele que não enxerga. E a gente sempre batendo nessa tecla, a gente sofrendo com vários desfalques. Quando eu vejo um vídeo desse aqui, eu fico pá, sabe? Ai, pois é, menino que está aí sendo observado, né, pela galera da Europa. Grandes chances de ir para o Grupo City. Multa que praticamente acho que pagava o valor do Bahia. E aí? Não temos esse menino no elenco principal.
Aí a gente usa o exemplo do Thiago, né? Houve uma resistência até em utilizar o Thiago, e hoje o Thiago vem dando grandes resultados. É o artilheiro da Copa do Nordeste. O Thiago que vem aí vamos usar o popular baiano, brocando no Brasileirão, né? Autor de gols e participou de gols importantes no Bahia. E continua essa birra em utilizar os meninos da base. Às vezes não dá pra entender a cabecinha do Rogério Ceni, não. Eu não gosto de estar falando mal dele, porque pra não gerar, né, gente, aquele tumulto no elenco e tudo mais. Não que eu vá fazer isso, né? Quem sou eu? Mas, assim, da gente tá falando, né? Até colocando na cabeça do torcedor. Mas tem coisa que tem que falar, porque se a gente não falar, fica quieto, fica por isso mesmo e só dá merda. Bom, bora ver o primeiro treino do Juba na seleção. E logo após a gente vem ver o que o Galvão e a galera falou dele, né? Que eu já repeti isso tantas vezes. Mas bora ver nosso Jubinha treinando. E o Cazé TV fez uma postagem só para o primeiro treino do Juba. Ele chegou, já rolou o primeiro gol do Luciano Juba com a amarelinha, ok? Aí a gente que é torcedor, né, parece até que é pai, que é mãe, fica assim, meu Deus, maravilhado quando vê uma coisa dessa e vê o menino ser tão enaltecido assim. E Jubinha merece, né, não? Nosso Jubinha, frete grátis. E eu tinha visto até o Galvão falando que o Bahia tinha feito algumas provocações ao esporte, né? Quando o Juba foi chamado pelo Ancelotti, o Bahia tinha colocado isso, né? Do frete grátis, pelo valor que o Jubinha foi adquirido. Teve aquela briga toda com o esporte, né? Juba e Pulga são duas joias que o Bahia garimpou aí e achou. Por isso que a gente não deve julgar esse atacante que era do esporte, né? Que foi referência aí no esporte, o artilheiro que estava emprestado. A gente não deve julgar. Eu falei isso no vídeo quando ele foi afastado, né? O esporte devolveu ele pro seu clube. De não julgar, porque a gente tem exemplo aí do Juba e do Pulga. Então eu vou falar alguma coisa? Eu não vou. Bora acompanhar o Galvão agora. Aí perguntava quem? Foi o Militão. Mas realmente o Militão já... Que jogava com ele no Real Madrid. Mas se ele der meio tempo pro Juba, ele pode ficar com a interrogação na cabeça. Mas ele não falou em Juba marcador, não. Ele falou assim, gosto muito, pode jogar pelo meio. Ontem fez uma grande assistência, fez mesmo. Ele deu um cruzamento pro William José. Não, tô falando do lado esquerdo. Não, do lado esquerdo. Lado esquerdo. O Alexandre é pra marcar? É pra segurar um lado. Mas e o Juba é pra descer. Ah, mas já tem o Vinícius Júnior. O Juba, se jogar, é pra descer. Fala em Juba, vamos fazer um negócio diferente. Só uma coisa. Um instante, casa. Deixa eu mostrar os dois laterais que ele convocou, eu acho que o Wesley é titular. Desses dois. Como é que é? Desses dois, do Paulo Henrique e o Wesley, eu acho que ele vai começar com o Wesley. Eu não tô falando que ele vai ser titular na Copa. Tô falando da convocação. Pra mim, o Wesley é titular e o Alexandre. Nessa jogo também acho que ele começa com esses dois também. Mas o Juba foi uma festa, porque tava... Olha que bacana, tava na expectativa da possibilidade de ser convocado. Olha lá. Você é lá na Bahia. É muito bacana. É muito legal. É muito bacana isso. E o Bahia aproveitou para provocar o esporte. Todo mundo tinha certeza que ele seria convocado para a Copa do Mundo. E aí foi. Não me lembro quem era o repórter. A Globo montou uma televisão na casa dele. Do Pato? O Raul goleiro. O Plasma, sim, 82. E aí saiu a lista, ficou aquele silêncio, ninguém tinha nada para falar, ninguém tinha nada para falar. O Bahia aproveitou para dar uma provocada nas redes sociais no esporte. Eles são muito rivais lá, a Copa do Nordeste. Ele era do esporte. Então, aí o Bahia pôs frete grátis. Por quê? Porque ele veio, o Bahia quando quis comprar o esporte não vendeu, o Bahia esperou. Quando ele estava podendo assinar com 6 meses, fez um pré-contrato com ele, levou de graça. E ele agora vai para a seleção. Eu vou falar agora como treinador, vendo ele analisar uma equipe que ele quer preparar para uma competição importante, que é uma Copa do Mundo, né?
Então eu vejo o seguinte, que o Brasil, na história do Brasil, né? Nós tivemos lateral sempre que era muito consistente. Vai pegar o Nilton Santos lá atrás. Nilton Santos não era de apoio, era um jogador bem firme. O Djalma Santos é a mesma coisa, vai pegar lá atrás. Aí vamos ter a sequência, né, de 70, o Zagallo tirou o lateral, o Marco Antônio, que era ofensivo, e colocou o Everaldo como marcador. 3 zagueiros, né? 3 zagueiros. Fazendo o terceiro zagueiro Everaldo. O Everaldo era um lateral que virou terceiro zagueiro, que é uma possibilidade agora. Aí vamos trazer mais na frente, você vai ver o seguinte, que o Tele Santana, tá certo? Colocou 2 caras ofensivos, tá certo? Nós tivemos problemas na seleção brasileira, na Copa do Mundo. O Filipão jogou com 2 caras ofensivos, mas colocou um volante recuando para ser um terceiro zagueiro, quando o Cafu e o Roberto Carlos iam para frente, para proteger essa situação. Mas aí você faz o time de acordo com o lateral que você tem. Então, eu estou dizendo a história de futebol. Então, eu estou achando que ele está no caminho certo, não estou criticando ele, não. Ele está no caminho certo de encontrar uma solução para uma competição em que você não pode, num jogo, sair como saímos para a Bélgica, tá certo? Porque nós ficamos vulneráveis numa situação de sair para o jogo. Eu só não concordo com você quando você falou do Nilton Santos na enciclopédia do futebol, porque fazendo um programa, uma entrevista, só nós dois conversando, num determinado momento eu disse a ele, Nilton, você tem... O futebol cresceu tanto, os valores dos jogadores, você tem alguma tristeza? Ele me respondeu assim, Galvão, eu não tenho nenhuma inveja do que eles ganham, eu tenho inveja da liberdade que eles têm para atacar. Porque era o treinador que dizia para ele não subir, porque ele era um espetáculo para atacar. E o Zagallo mudou o futebol do mundo quando recuou para ser o terceiro homem de meio campo para ele poder subir. Ele subiu e meteu gol na Copa do Mundo. Não, mas eu só não concordo com o Nilton Santos. Você não concordar, onde você tem? Eu estou dizendo o seguinte, que eu não estou dizendo tirando a virtude do Nilton Santos. Eu estou dizendo que o Nilton Santos era um jogador muito mais defensivo, com qualidade ofensiva, mas que ele não era uma frequência constante em apoio ao ataque. Quando o Zagallo recua, o Zagallo deu uma consistência ao meio campo e deu uma consolidação maior. Mas o Nilton Santos não era um jogador que você ia atacar frequentemente. O Djalma Santos a mesma coisa. Não era aquele jogador com uma volúpia de ataque. O futebol era diferente. Era outro momento de futebol. Até porque naquela época tinham pontas demais. E hoje não tem ponta. E pra que os caras iam descer também se você tem Didi, Vavá, Pelé, Garrincha na ponta direita, lateral, vai descer pra quê? Não, mas vai passar pros caras a bola. Casal não é questão de descer, Casal. A questão é o seguinte, naquela época tinha ponta em todos os países e todos os clubes. Gente, deixa eu mostrar aqui. Rolou uma mini treta aí no final, vocês viram? Bom, mas o importante é o nosso Jubinha frete grátis. Esse apelido ficou no Juba. Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre isso, tá? Beijo, tricolor, fiquem com Deus e até a próxima.